hoje, graças a Deus, eu vivo da música e eu posso falar com todo orgulho que eu vivo de música, né? Muitas pessoas falam, não, mas viver de música é impossível, mas sim, é possível, né? Então, justamente por isso eu resolvi escrever esse livro da minha história. Olá, meu nome é Anderson, sou brasileiro, vivo na Espanha, sou músico de rua e hoje eu vou mostrar para vocês o meu dia de trabalho, como é a minha rotina. Olá, buenos dias. Aqui eu tomar um café, tomar um cafezinho e comer um pão de queijo ou uma coxinha e logo ir trabalhar. Todos os dias pela manhã eu costumo, antes de começar o trabalho ou de escolher o lugar onde que eu vou tocar, eu passo aqui nessa cafeteria, aqui na Calle Real, venho tomo meu café tranquilo, né, para começar o dia bem desayunado e logo depois de tomar o café eu me programo ou durante o café, eu me programo para poder ver onde eu vou tocar, quantas horas vou tocar e o que eu vou tocar também. E antes de tocar, aqui na cidade de La Coruña, claro, as pessoas perguntam, né, se algumas pessoas que já me vêm tocando e que também são músicos ou artistas de rua de outras cidades e tal, pergunta se há a necessidade de você ter um permisso para você tocar na rua. Sim, quase todas as cidades, praticamente aqui na Espanha, você precisa ter um permisso do ayuntamento, né, da prefeitura local, que eles te dão esse permisso para você tocar em determinadas zonas. E no meu caso, eu não preciso de um permisso. Eu perguntei se eu precisava de um permisso e tal. Eles me disseram, não, no seu caso você não tem nenhum problema, que você toca muito agradável, você não faz ruído, mas sim, há muitos casos aqui que os próprios vizinhos chamam a polícia, então acaba tendo muitas denúncias. E muitas das vezes nenhum vizinho te denunciou, mas o próprio polícia te denuncia ele, porque você está tocando muito alto, ou está usando algum aparato de som que está fora da altura permitida. Então é muito importante observar isso antes de você começar a querer fazer um trabalho desse na rua, né, em área pública. Então você tem que estar muito atento a essas coisas. Esse é um detalhe muito importante. Eu costumo levantar temprano, levantar bem cedo, né, para vir tocar, porque o dia é muito mais produtivo. E outra, porque eu não tenho o mesmo tempo que tem o pessoal para as pessoas que já têm um trabalho fixo. Eles têm mais facilidade para programar o seu tempo de lazer, seu tempo de fazer esporte. Então, no meu caso, eu organizo a minha vida. Assim, eu levanto cedo, às 7 da manhã, saio para correr. Às 8 estou em casa já e às vezes preparo meu café em casa, às vezes venho na cafeteria. E geralmente eu saio de casa para tocar às 9 da manhã. Venho normalmente de ônibus, né? Aqui o transporte público é muito bom. Chego aqui no centro da cidade tranquilamente. Eu gosto de chegar bem, porque afinal vou estar o dia todo tocando, né, na rua. Então aí eu começo por volta das 10 ou 11 da manhã. Eu começo o meu trabalho aqui na Calle Real. Os locais onde eu já começo a tocar, que é no Obelisco, né, aqui no centro da cidade. Aí eu toco por volta de 11 da manhã até as 3 da tarde. Depois das 3, vou almoçar no restaurante brasileiro que tem aqui perto. Apesar de ter a comida espanhola, eu como também bastante, mas eu como mais comida brasileira. E depois eu volto às 5 da tarde e eu volto para o trabalho. E pela manhã, eu falei do restaurante, né? Tem também aqui a cafeteria também, essa cafeteria na Calle Real, que é aqui de um brasileiro amigo meu também. E a maioria dos brasileiros busca ter algo para eles do Brasil para poder lembrar, recordar e também ter o prazer de comer, né? Que comer também é prazeroso, né? Então eu venho aqui às vezes para isso, né? Comer uma coxinha, um pão de queijo,
que é muito difícil encontrar aqui na região. A gente tem aqui em La Coruña, aqui a padaria chamada Padaria A Coruña, muito boa e bastante recomendada também. A forma que eu normalmente costumo para eleger o repertório, forma de agradar as pessoas e fazer com que eu cative e prenda a atenção das pessoas, tem uma estratégia por trás disso, né? Tem um estudo que eu fiz, uma pesquisa que eu fiz que realmente é efetiva, ela funciona, mas esses detalhes eu só vou poder revelar para vocês no meu livro de autobiografia, que está intitulado Anderson Quintiliano. Lá vocês vão ficar sabendo tudo e um pouco mais da minha experiência musical. Esse livro que eu estou finalizando, né? Lá eu conto como foi o início da minha carreira musical, né? De onde que eu vim, com quem eu aprendi, né? E lá conta toda a experiência, não toda, mas quase a totalidade de mais de 20 anos de experiência musical que eu tenho, por onde eu passei, alguns países, mais de 6 países que eu passei, né? Então conto com bastante detalhe, experiências vividas, né? Várias cidades do Brasil, vários estados do Brasil que eu passei, e está muito interessante o livro. Técnicas para músicos de rua, tem muitos detalhes bastante que vai ser muito funcional especificamente para esse grupo de pessoas que são os músicos de rua, né? Que é aquelas pessoas que realmente querem viver disso e podem ter a certeza que dá certo, né? Então aí, por isso eu decidi fazer esse livro. E para aquelas pessoas que tenham interesse em apoiar o meu livro, eu vou deixar o meu contato aqui para vocês, o meu e-mail, que é violesonoi@gmail.com. E que aquelas que queiram conhecer mais sobre o meu trabalho, eu estarei aqui em La Coruña, na Espanha, no centro de La Coruña, na Calle Real, praticamente todos os dias. Então venham conhecer eu pessoalmente e vocês vão ter o prazer de escutar uma boa música. Agora eu vou para o meu local de trabalho. Normalmente eu levo o meu violino, levo essa maleta para poder levar o meu altavoz que acompanha o piano eletrônico, e vamos lá, aonde que eu realmente onde eu toco. Estou a caminho do Obelisco. Esta aqui é a Calle Real, né, onde eu também toco, mas hoje eu vou começar lá no Obelisco, onde já está um pouco de sol, mais quente. Então aproveitar o dia pela manhã. Venha comigo. Nós estamos aqui na Calle Real. Essa é a rua mais importante e comercial da cidade, né? É uma cidade que tem mais de 2000 anos. Temos aqui, ó, a loja do Deportivo de La Coruña, né, o equipe de futebol mais importante da cidade. E lá está o Obelisco, para lá que a gente vai começar a tocar. Apresentar um pouco da cidade para vocês. Em 2015, que foi onde que eu fiquei hospedado pela primeira vez na Espanha, que é um restaurante brasileiro chamado Hostal Linar. Chama Rodízio e Parrilhada. Foi aqui onde eu passei meus primeiros 4 meses na Espanha. Em 2015 foi onde que eu fiquei hospedado aqui nesse hostal. É um hotel e um restaurante. E aqui tem comida brasileira. Aqui o pessoal tem a caipirinha brasileira, né? Você vê aqui tem as cachaças e temos de tudo aqui. Tudo que a gente come no Brasil, que quando a gente quer matar a saudade, a gente vem para cá. E aqui nós temos o Obelisco da cidade de La Coruña, né? Aí atrás, logo atrás, está a Calle Real, e aqui é chamado Cantão Grande e Cantão Pequeno. Vou posicionar aqui para iniciar o meu trabalho, né? Pela manhã aqui tem um bom sol, então por isso eu prefiro ficar aqui agora. Vou tirar aqui minhas coisas que eu necessito.
afinar o instrumento. Aí, elegei uma música, Kiko. Bem cedo, né? Eu comecei no Brasil, comecei estudando na igreja. E minha família já é família de músico, com 6 para 7 anos de idade. Estudaram, não o violino, foi a viola, que é um instrumento igual a isso aqui, com mais largo e um pouco mais grave também. Mas a forma de tocar é igual, né? A quantidade de cordas é a mesma, tem uma nomenclatura diferente, mas é a mesma coisa, basicamente. Olá. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quieres alguna canción que te gusta a ti? No, gracias. Sí. Vale cualquiera, ¿eh? Vale. Gracias.